Você já se perguntou sobre a diferença entre sua alma e seu espírito? Muitas pessoas pensam que é o mesmo, mas definitivamente não estão entendendo a distinção entre os dois. Compreender essa diferença pode impactar significativamente seu crescimento espiritual. Por exemplo, considere um momento em que você se sente profundamente emocionado, mas desconectado de uma sensação de paz interior. Isso pode ser um caso em que sua alma e espírito estavam experimentando estados diferentes. Vamos explorar o que a Bíblia fala sobre a alma e o espírito. Mal entendidos sobre conceitos, esses podem levar à confusão em nossas vidas espirituais. Assim como muitas pessoas confundem os termos alma e espírito na linguagem cotidiana, é essencial estudar mais profundamente os conceitos bíblicos relacionados. A Bíblia utiliza termos originais hebraicos e gregos para definir essas ideias. A palavra hebraica para alma é nefesh, que aparece frequentemente no Antigo Testamento. Nefesh se refere a um ser vivo, vida ou ao eu interior, sendo usado para descrever não apenas humanos, mas também animais. Baixar o sopro da vida que anima todos os seres vivos. Em Gênesis 1:20, lemos: E Deus disse que as águas produzem abundantemente uma criatura que se move nefesh, e aves que voem acima da terra no firmamento do céu. Além disso, nefesh também é usado em contextos que envolvem emoções e desejos. Para continuar aprendendo mais sobre as distinções entre alma e espírito, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma atualização bíblica. O texto explora a diferença entre alma e espírito, destacando como entender essa distinção é essencial para o crescimento espiritual. Ele menciona que a alma nefesh, em hebraico, representa o eu interior, a vida e até emoções e desejos, sendo comum a humanos e animais, conforme a Bíblia. Essa compreensão ajuda a evitar confusões na vida espiritual. O texto convida os leitores a estudar mais o tema, indicando se inscreverem em um canal para receber mais ensinamentos. O texto aborda o significado de termos hebraicos e gregos relacionados à alma e ao espírito na Bíblia. No Antigo Testamento, o termo nefesh, alma, aparece mais de 700 vezes, denotando vida, emoções e o eu interior. No Novo Testamento, o equivalente grego é psique, que também representa a mente e as emoções humanas. Exemplos incluem Mateus 10:28. Jesus ensina que a alma psique é imortal, distinta do corpo físico. Lucas 12:19. A psique reflete desejos, afeições e planos do coração humano. O texto ainda contrasta a alma com o espírito. No hebraico, ruach, espírito, significa vento ou sopro, frequentemente associado ao poder e à presença de Deus, como em Ezequiel 37:5-6, onde Deus sopra a vida em ossos secos. No grego, o termo equivalente é pneuma, relacionado ao Espírito Santo, como em Atos 2:4, onde os discípulos são cheios do Espírito Santo. Por fim, Gênesis 2:7 destaca a criação humana. Deus forma o homem e sopra nele o fôlego da vida, tornando-o uma alma vivente nefesh. O texto enfatiza que a alma é essencial para a identidade humana, enquanto o espírito representa a conexão espiritual com Deus. A alma está descrita na Bíblia como o centro das emoções, pensamentos e aspirações humanas. Ela está associada ao amor e devoção a Deus, como destacado em Mateus 22:37, que menciona os mandamentos de amar a Deus com todo o coração, alma e mente. O Salmo 42:1-2 expressa o anseio profundo da alma por conexão com Deus, enquanto o Salmo 23:3 destaca a restauração e orientação da alma por Deus. A alma também é o veículo de inspiração e lembrança da espera divina, como visto no Salmo 103:1-2. Além disso, ela é representada como a sede das emoções
e da força de vontade, exemplificada em 1 Samuel 1:15, onde Ana derrama sua alma diante do Senhor em meio à angústia. A alma também é o local das lutas internacionais e dos conflitos espirituais, conforme mencionado em Romanos 7:22-23. Assim, a alma desempenha um papel essencial na experiência humana, abrangendo emoções, anseios, estímulo e conexão com Deus. Mas vejo outra lei em ação em mim, travando guerra contra a lei da minha mente e me tornando prisioneiro da lei do pecado que atua dentro de mim. Essa batalha entre o desejo de seguir a lei de Deus e a natureza pecaminosa ocorre dentro da alma. A interação da alma com o corpo físico é evidente em passagens como Salmo 35:9. Então minha alma se alegrará no Senhor e se deleitará em sua salvação. A alegria da alma muitas vezes se manifesta em expressões físicas, como cantar, dançar ou levantar as mãos em entusiasmo. Na história de Elias, vemos o desespero de sua alma quando foge de Jezabel, 1 Reis 19:4. Já chega, Senhor, tire minha vida. Não sou melhor que meus ancestrais. Isso mostra como a alma pode ficar profundamente perturbada e necessitar da intervenção divina. Deus restaura a alma de Elias, oferecendo comida, descanso e propósito renovador. O espírito, diferente da alma, conecta os humanos com Deus. Eclesiastes 12:7 afirma que o pó retorna à terra e o espírito volta a Deus, indicando que o espírito é um presente divino que retorna a ele após a morte. João 4:24 reforça que Deus é espírito e que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. O papel do espírito na comunhão espiritual e na inspiração é essencial. Romanos 8:16 esclarece que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, confirmando nossa relação com Deus. O texto explora a batalha interna entre a alma e o pecado, destacando o conflito humano entre seguir a lei de Deus e a natureza pecaminosa. A alma, como descrito no Salmo 35:9, se alegra no Senhor e manifesta essa alegria fisicamente. A história de Elias 1 Reis 19:4 exemplifica o desespero da alma e a necessidade de renovação espiritual que Deus proporciona. O espírito, diferente da alma, conecta diretamente o ser humano a Deus. Eclesiastes 12:7 explica que o espírito volta a Deus após a morte. E João 4:24 enfatiza a inspiração em espírito e verdade. Romanos 8:16 confirma o papel do espírito em garantir nossa filiação divina. Assim, a alma e o espírito desempenham papéis distintos, mas complementares na relação com Deus e na vida espiritual. Nosso espírito é o meio pelo qual experimentamos e nos conectamos ao divino. Ele desempenha um papel central em nossa espiritualidade, sendo o canal para a regeneração e renovação, conforme indicado em João 3:6, onde Jesus afirma que a carne dá à luz à carne, mas o Espírito dá a luz ao Espírito. Isso reflete o poder transformador do Espírito Santo em nos trazer uma nova vida espiritual e uma conexão mais profunda com Deus. Em Gálatas 5:22-23, os frutos do Espírito menos amor, alegria, paz, paciência, fé, fidelidade, gentileza e autocontrole demonstram como o Espírito molda nosso caráter, aproximando-nos do caráter divino. Além disso, Romanos 8:9 destaca que viver no Espírito define nossa identidade como cristãos. Vocês não estão no reino da carne, mas no reino do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O Espírito também nos concede sabedoria e revelação divina. Efésios 1:17 menciona que Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento dele, relatando que o Espírito é o canal para entendermos a vontade e o caráter de Deus. Assim, nossa vida espiritual depende profundamente dessa conexão espiritual que transforma e alinha nossa existência
ao propósito divino. O Espírito Santo capacita os crentes a viverem sua fé com ousadia, como destacado em Atos 1:8, que promete poder para serem testemunhas em todas as partes do mundo. Ele também nos ajuda na oração, intercedendo por nós em nossas fraquezas, como ensinado em Romanos 8:26-27. Além disso, o Espírito distribui dons espirituais, descritos em 1 Coríntios 12:4-11, que edificam a igreja, como sabedoria, cura, profecia e discernimento. A diferença entre alma e espírito é um tema importante. Hebreus 4:12 mostra que a palavra de Deus é capaz de discernir entre ambos, deixando que, enquanto a alma abrange mente, vontade e emoções, o espírito é o elo que nos conecta a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 reforça que somos seres completos, formados por espírito, alma e corpo, com cada dimensão desempenhando um papel essencial. Em suma, a alma está ligada às nossas experiências terrenas e emoções, influenciando nossas decisões, enquanto o espírito nos guia para Deus e a eternidade. Compreender essa distinção é fundamental para nossa jornada de fé e santificação. A interação entre alma e espírito reflete dimensões distintas, mas complementares, da nossa existência. Enquanto a alma lida com emoções e intelecto, como dúvidas, medos ou alegria, o espírito se conecta com a sabedoria e paz divina, orientação e segurança. 1 Coríntios 2:14 destaca que as verdades espirituais são discernidas pelo espírito, não pela alma. Na esperança, a alma expressa sentimentos de gratidão ou tristeza, enquanto o espírito se aprofunda na comunhão com Deus. Em decisões importantes, a alma pondera racionalmente, mas o espírito busca a orientação divina, como exemplificado em Atos 15:28, onde discernimento espiritual guiou os apóstolos. Diante das adversidades, a alma pode reagir com temor ou desespero, mas o espírito conectado a Deus oferece paz e força, conforme descrito em Filipenses 4:7. Essa sinergia entre alma e espírito molda nossa identidade, como mostra Romanos 8:10, onde o espírito traz vida e justiça. A vida de Davi exemplifica essa interação. Seus salmos revelam os conflitos e alegrias da alma, enquanto seu espírito permanece em busca de Deus. No Salmo 5:1-10, Davi ora por renovação espiritual e pureza de coração, demonstrando a interconexão entre alma e espírito na transformação divina. Essa relação dinâmica nos ajuda a enfrentar desafios com propósito divino, unindo emoções humanas à direção espiritual. No Antigo Testamento, José exemplifica essa interação. Mesmo traído e emocionalmente abalado, manteve-se conectado ao Espírito de Deus, alcançando perdão e reconciliação. Daniel, em sua fidelidade à oração, Daniel 6, demonstra como a força espiritual, superações emocionais e políticas. Já Jó, em meio a sofrimento e desespero, permanece firme em buscar Deus, expressando confiança em seu Redentor. Rola 7:25d, la noche menos 27. A relação entre alma e espírito tem sido tema de reflexão teológica ao longo de séculos. Agostinho destacou a alma como sede da razão e da vontade, enquanto o espírito conecta-se com Deus, guiando decisões morais. Tomás de Aquino expandiu essa visão, diferenciando os aspectos sensíveis e racionais da alma, enquanto o espírito era considerado a parte mais elevada da conexão divina. Resumo simplificado: as histórias de Jesus, Paulo, José, Daniel e Jó ilustram uma interação entre alma e espírito, destacando a força espiritual em desafios emocionais. Reflexões teológicas de Agostinho e Tomás de Aquino mostram a alma como sede da razão e o espírito como o elo divino, enfatizando a importância dessa comunhão com Deus. A alma e o espírito, no processo de santificação e transformação da Igreja Católica Romana,
oferece uma visão teológica profunda sobre sua interação. Thomas Merton, místico e teólogo católico, destacou a importância da oração contemplativa para alimentar o espírito, permitindo uma conexão mais íntima com Deus, o que resulta na transformação da alma. Compreender a diferença entre alma e espírito tem implicações práticas para o crescimento espiritual, ajudando a lidar com as lutas internas, como pensamentos e emoções. O Salmo 23:3 destaca como Deus restaura e guia a alma, mostrando sua necessidade de cuidado divino. Gálatas 5:22-23 descreve os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, estabilidade, fidelidade, gentileza e autocontrole, que refletem a transformação proporcionada pelo Espírito, alinhando-nos mais ao caráter de Deus. Quando oramos, expressamos as emoções e necessidades da alma, enquanto o Espírito se conecta com a presença divina e recebe orientação. Esse entendimento também influencia práticas espirituais, como meditação, jejum e estudo da Bíblia, que nutrem tanto a alma quanto o espírito, promovendo o crescimento emocional e espiritual. A meditação, ao refletirmos na palavra de Deus, envolve nossa alma intelectualmente e emocionalmente, ao mesmo tempo que permite que o espírito receba o discernimento divino. O jejum, por sua vez, ajuda a disciplinar os desejos da alma, favorecendo um maior alinhamento com a vontade de Deus. O estudo da Bíblia é essencial para nutrir nossa alma e espírito, trazendo conhecimento e força espiritual que transformam nossa vida diária. Compreender como a alma e o espírito interagem nos ajuda a lidar com emoções como o estresse e a ansiedade. Registrando que essas emoções estão ligadas à nossa alma, isso nos leva a buscar consolo espiritual por meio de oração e meditação. Entender essa relação também melhora nossos relacionamentos, pois nos permite abordar os outros com empatia, regularizando as interações entre emoções, pensamentos e necessidades espirituais. Efésios 4:23-24 nos ensina a renovar o espírito de nossa mente e a nos vestir do novo homem, criado à semelhança de Deus, com justiça e santidade. Essa renovação envolve tanto a alma quanto o espírito, destacando a transformação que ocorre quando nos alinhamos com a vontade de Deus. Além disso, práticas como registrar nossos pensamentos em um diário, refletir sobre o estado de nossa alma e buscar orientação espiritual podem fortalecer nosso espírito. Participar de uma comunidade de fé também oferece apoio e responsabilidade. Atos de serviço e compaixão nos ajudam a alinhar nossa alma e espírito, enquanto expressamos o amor de Deus ao servir aos outros. Momentos de silêncio e solidão, como o exemplo de Jesus em Marcos 1:35, também são valiosos. Esses momentos longe do barulho do dia a dia permitem que nossa alma descanse e nosso espírito se conectem mais profundamente com Deus. Jesus se retirou para um lugar solitário para orar, refletindo sobre a prática da oração contemplativa. Essa prática envolve o foco silencioso na presença de Deus, buscando ouvir sua voz. Ela pode aprofundar nossa conexão espiritual e trazer clareza sobre nossos desejos e lutas internas. A alma e o espírito são partes essenciais de nossa essência, cada uma desempenhando um papel único em nosso relacionamento com Deus e em nosso crescimento espiritual. Ao compreendermos as diferenças bíblicas entre alma e espírito, podemos compreender mais profundamente nossa jornada espiritual. A Bíblia nos oferece ricos ensinamentos sobre esses dois componentes do ser. Ao integrar esses conceitos, podemos viver de forma mais plena e espiritualmente enriquecida. Reconhecer a diferença entre alma e espírito nos permite alinhar nossas emoções, vontades e vida espiritual aos propósitos de Deus, promovendo uma vida equilibrada e próspera. Aplicando essas verdades em nosso cotidiano, vivemos uma jornada mais harmoniosa, onde alma e espírito trabalham juntos,
para glorificar a Deus. À medida que exploramos esses conceitos bíblicos, permanecemos abertos à orientação do Espírito Santo, permitindo que nosso seja transformado pelo amor e pela graça de Deus. Comprometemo-nos com o aprendizado contínuo, compartilhando a sabedoria adquirida e apoiando uns aos outros em nossa caminhada espiritual. Como comunidade de crentes, podemos aprofundar nossa espiritualidade e honrar a Deus em tudo o que fazemos, criando uma vida que reflete a harmonia entre alma e espírito, fundamentada no amor e sabedoria divinos, fortalecida pelo Espírito. Se este conteúdo foi importante para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Juntos, continuaremos a crescer em nossa jornada espiritual.